Agora que a gente já faz o consumo do web service de autenticação, nós precisamos salvar essa informação do lado do cliente para a gente sempre ter o token na nossa mão para poder acessar quando nós quisermos e para poder também enviar esse token no cabeçalho quando nós formos consumir qualquer web service que necessite a autenticação, que seja uma rota protegida. Para isso, o Vue nos permite utilizar uma coisa chamada Store. Store guarda todo o estado da aplicação. Ele é similar a uma variável global que você criaria, com a diferença de que um Store, quando você atualiza qualquer valor dentro dele, ele vai de forma reativa atualizar tudo no sistema. Tudo que está usando essa variável vai ser atualizado no sistema. Nós vamos utilizar esse Store para salvar o token e também para salvar o nome do usuário. O nosso back-end já foi modificado para quando eu faço a autenticação ele não me enviar apenas o token, ele me envia um objeto que vai ter o token e o nome do usuário, porque eu quero mostrar na tela o nome do usuário que está logado. Aqui no cliente, utilizando o Store, nós vamos salvar essas informações. Para começar, nós vamos instalar dois plugins que nós vamos utilizar para fazer o salvamento em cookies e o salvamento no local storage do nosso browser. Vamos instalar esses dois plugins agora. Para fazer a instalação de plugins, eu abro aqui o meu Visual Code, abro o terminal e digito o comando para fazer a instalação. npm install --save para ele salvar no meu package.json e o nome do pacote que eu quero instalar. Essa API que nós estamos instalando, esse plugin, ele vai servir para salvar no local storage. Quando nós quisermos salvar algumas informações no browser, esse carinha aqui vai nos ajudar a fazer isso. Agora nós vamos instalar, depois eu vou mostrar como que ele funciona, como que o plugin dele funciona. E vamos instalar também um segundo plugin, que é um plugin JS Cookie, que é um JavaScript que controla, que faz a gestão de cookies. A forma de instalação com npm também pode ser desse jeito, npm i, que é de install, e o nome do plugin. Após instalar essas duas libs, nós vamos criar dois arquivos dentro da pasta Store. Um arquivo chamado auth.js e outro chamado index.js. Cada um deles vai ser responsável por fazer uma coisa diferente. Como o Nuxt permite que a gente trabalhe com SSR, que é desenhar as telas ou renderizar as telas HTML e deixá-las prontas do lado do servidor e apenas enviar para o cliente, como ele trabalha dessa forma, ele vai gerar duas versões. Ele pode trabalhar tanto no servidor quanto no cliente e ele vai precisar fazer o processamento dessas duas de forma separada, às vezes separada. E isso vai fazer com que a gente precise fazer algumas implementações também separadas, ou implementações distintas. E esse arquivo index.js basicamente faz uma implementação para a parte do servidor. É exatamente esse comando que tem que ser gerado dentro dessa pasta Store, criar esse arquivo index.js e gerar esse método aqui. Criar esse objeto, essa constante, no caso chamado actions, e colocar esse método aqui, Nuxt Server Init. Isso aqui vai executar do lado do servidor e é preciso aqui embaixo porque aqui nós vamos verificar se existe o acesso ao token e se esse token precisa ser atualizado. Se precisar, nós vamos rodar, nós vamos executar o nosso store fazendo um dispatch. Já no arquivo auth.js, nós vamos ter o nosso store de autenticação. Dentro desse arquivo, nós vamos ter 4 constantes. Uma constante chamada state, que é basicamente o estado desse store, que é o objeto, o que vai ser salvo de fato, que no nosso caso nós vamos salvar o token de acesso. Nós vamos ter o refresh token, que vai ser um atributo para indicar quando o token precisa ser atualizado. E nós vamos ter uma outra variável chamada user, que é para salvar o nome do usuário. Aqui na outra constante nós vamos ter os getters. Getters são simplesmente gets, são como você vai recuperar a informação desse store. Nós temos dois métodos, isAuthenticated, para indicar se ele está autenticado, e o outro info, que é para retornar as informações pertinentes ao login, que serão as informações que nós vamos salvar quando a gente fizer login. Nesse caso, a informação é apenas o nome do usuário, que é só isso que nós vamos salvar. Além do token, mas o token não é uma informação necessária nesse ponto. As mutations seriam basicamente funções para alterar os valores que são salvos nesse state. Toda store precisa ter mutations e apenas pode ser alterado os valores de uma store via mutations, para que ele guarde exatamente o histórico de tudo que foi feito e ele saiba exatamente o estado da aplicação.
Já os actions são funções para serem executadas pelo nosso store. Esses dois arquivos vão funcionar muito bem para a estrutura de autenticação. Eu não vou me aprofundar muito em como funciona um store, porque com isso aqui você já vai conseguir fazer a estrutura de autenticação e salvar. E eu recomendo, se você tiver interesse em se aprofundar mais sobre esse assunto, acessar o site do Nuxt, que lá ele tem um manual completo sobre como funciona um store. Exatamente para que serve, como que ele funciona. Que é esse site aqui. Nesse site você pode ler exatamente o que faz o diretório store e se aprofundar muito mais sobre esse assunto, caso seja do teu interesse ou quando você precisar de alguma coisa além daquilo. Da mesma forma, esse site tem muitas outras coisas que você pode aprender nele. Ele tem muita coisa que te explica como que funciona cada coisa do Nuxt. Quando você precisar de alguma coisa nova, você pode acessar esse site aqui e verificar a documentação para aprender mais. Mas para o nosso exemplo, nós não precisamos aprender mais nada além desse básico aqui, como que funciona o Store. O que você vai fazer com isso aqui é copiar e colar. No final do curso você vai ter os códigos, então não precisa se preocupar muito em dominar completamente cada parte disso aqui, de como funciona cada coisa, porque ao longo da trajetória você vai aprendendo, você vai precisando fazer uma coisa ou outra e você vai estudando em cima disso. A vida de engenheiro de software é isso aí, é estar sempre evoluindo e sempre aprendendo. Outra coisa que nós vamos precisar fazer aqui é criar um plugin para acessar o Local Storage. E para isso nós vamos criar primeiro uma pasta chamada plugins. E depois nós vamos criar um arquivo chamado localstorage.js. Dentro desse arquivo nós vamos colocar esses comandos aqui. Primeiro vamos fazer a importação daquelas APIs que nós instalamos. Aquela API persisted state. Ótimo inglês, parabéns Will. Depois nós vamos importar mais 2 itens do JS Cookie. E aqui embaixo nós vamos criar todo esse método. Basicamente o que todo esse método aqui faz é criar um objeto que vai permitir que a gente pegue um item do Local Storage, sete um item ou remova um item do Local Storage. Se você já trabalhou com JavaScript, basicamente é construir para o view algo do tipo localstorage.setItem, localstorage.getItem. Aquilo que já tem no JavaScript por padrão. Precisa ser feito com isso aqui, com esse plugin, nós fizemos dessa maneira aqui para facilitar a nossa vida para frente. Isso aqui também não se apegue ao código, a como que ele funciona nesse momento. Quando você precisar dele, você pode mexer aqui dentro, mas por hora você só vai copiar e colar para a tua aplicação da forma que está aqui. Depois de criar o plugin, nós precisamos vir aqui até o nuxtconfig.js e adicionar aqui nesse atributo plugins o endereço do nosso plugin. Colocando aqui um til, que vai indicar que é a raiz da aplicação, plugins/local storage, que é o nosso arquivo de plugins que a gente criou agora. Adicionando aqui a plugins, ele já vai funcionar como um plugin. Nós já conseguimos salvar os dados na nossa memória do view, nos stores, que são a memória do Nuxt. Com essa estrutura para salvar os dados na nossa aplicação, para deixar ele na memória do view, agora nós só precisamos inserir essas informações e nós vamos inserir lá no local que nós fazemos o login. Após fazer o login, nós vamos inserir as informações para deixar ela salva e poderem ser utilizadas depois. Aqui dentro do arquivo de login, eu vou fazer uma alteração. Vamos fazer uma otimização nesse método aqui. Aqui nós temos essa URL aqui que é a base de consumo do nosso web service. Mas se toda vez que nós implementarmos um consumo, um método para consumir um web service, nós precisarmos digitar de novo essa base aqui, nós vamos precisar ter muita repetição dela. E se algum dia precisarmos modificar ela, vai ser complicado, nós vamos ter que mudar em quase toda a aplicação. Então, para isso, nós vamos adicionar uma configuração que o Axios nos permite utilizar. Eu vou tirar isso aqui e vou deixar apenas a URL a partir do auth.login e vou lá nas configurações do Nuxt, no arquivo nuxt.config.js e vou adicionar aqui dentro desse objeto essas propriedades Axios, que vai ter um objeto chamado base URL. E essa base URL vai indicar que é a minha base em todos os métodos que eu utilizar do Axios. Aí eu não preciso digitar isso aqui no início, eu apenas digito isso aqui. E o Axios, esse cara aqui, vai saber que tudo que eu colocar aqui na minha URL, antes disso aqui, ele tem que colocar isso aqui. O que está dentro desse atributo aqui. Com essa otimização feita, vamos executar a nossa aplicação para perceber como está o retorno da mensagem agora. Agora que nós modificamos lá, eu pedi para modificar o back-end, eu já recebo um objeto que vai ter um cara chamado nome
e o outro chamado token. O token não vem mais como apenas uma string, né? O retorno antes era só uma stringona gigante, só isso aqui. Agora ele está vindo como um objeto, que vai ter um nome também, que eu quero salvar o nome do usuário, o qual eu estou logando. Fazendo isso aqui, agora eu preciso vir aqui dentro desse método e utilizar aquela estrutura que a gente criou para salvar o resultado disso aqui na memória da minha aplicação. Eu vou chamar assim, tá? O store eu vou chamar de memória da aplicação, para facilitar e agilizar o nosso entendimento. E para isso eu vou usar esse comando aqui, ó, thus.cifrão store. Isso aqui vai pegar a memória da minha aplicação, viu? Ele vai vir aqui e vai buscar o store. Tudo que tiver dentro de store, ele vai buscar dessa forma store, dispatch, que significa que é para executar alguma coisa. Então ele vai executar algum método que tenha dentro de um store e é para executar auth/login, passando como parâmetro o objeto que voltou do consumo do meu web service. E como que eu sei qual é o nome do store que ele tem que executar? Eu pego aqui auth.login. O que que isso significa? Auth significa que o store que eu quero que ele utilize é esse cara aqui, ó, esse arquivo auth.js, e login é o método que eu quero que ele utilize, a action no caso. Então eu venho aqui, eu verifico o que é auth, aí venho aqui nas minhas actions e percebo que eu tenho uma action chamada login. É isso que ele faz. Ele coloca o nome do store, que é o nome do arquivo .js, que está aqui na pasta store, auth, barra o nome da ação que eu quero executar. E a ação que eu quero executar é essa ação chamada login. Aqui dentro eu vou receber um objeto. Primeiro eu recebo esse por padrão, eu recebo isso aqui, um commit ou um dispatch. Isso aqui é padrão, essa estrutura é padrão. E depois eu recebo todos os parâmetros que eu quiser receber. Nesse caso eu estou recebendo um objeto. E esse objeto, eu sei que é o retorno que está vindo aqui do consumo do meu web service. E eu sei que ele tem dois atributos, um chamado nome e outro chamado token. Então aqui dentro do auth, se você perceber, o que ele está fazendo? Ele está pegando no user e está recebendo data.login e data.nome. No caso, o login aqui não está fazendo nada, por quê? Porque eu não estou recebendo o login. Então ele vai ficar nulo. Mas o nome, ele está recebendo esse nome aqui. Eu posso simplificar esse método aqui para facilitar a nossa compreensão, recebendo da seguinte maneira. Eu vou remover isso aqui e vou colocar aqui, ó. Vou tirar isso aqui. E o meu user vai ser apenas isso aqui, ó, rec.data.nome. Porque eu sei que a minha requisição aqui está retornando um nome e está retornando um cara chamado token. Então eu vou vir aqui no meu auth aqui. Eu vou vir aqui no meu arquivo de store e vou receber rec.data.nome e aqui eu vou receber rec.data.token. E vou chamar via commit. O que o commit faz? O commit executa uma mutation. Então ele vai executar as mutations aqui dentro do meu store. Então eu vou executar um commit que é execute o método setToken. Ele vai executar passando esses dois parâmetros, token e token, que é o token e o refresh token, que se o web service backend retornar um refresh token, eu já vou colocar aqui também. Mas no nosso caso, o nosso web service não está retornando um refresh token, indicando quando que é para fazer essa atualização. Então eu estou passando só o token toda vez. E estou setando, fazendo o commit também, para setar o usuário, que eu estou passando esse objeto usuário aqui. Quando eu faço esse commit setUser, ele vai executar esse setUser aqui. Lembrando, não quero me aprofundar muito com isso aqui. Isso aqui pode parecer um pouco confuso, mas se você quiser se aprofundar, pode abrir a página lá do Nuxt. Lá tem todas as informações detalhadas sobre isso. Com isso aqui, copiando isso aqui e colando, você praticamente raramente vai alterar qualquer coisa que tenha escrita aqui dentro desse código. Então copia e cola. Se você quiser colocar mais informações, por exemplo, vamos dizer que retornaria lá do meu web service um objeto chamado perfil. Além do nome do token, retornaria um cara também chamado perfil. Quando eu executo esse this.store.dispatch aqui e executo o login, né, a ação, a action, o login do meu store auth e passo como parâmetro, eu poderia aqui dentro, onde eu tenho o meu objeto, pegar esse cara aqui, colocar, por exemplo, no usuário chamado recdata.perfil. Simplesmente fazer isso aqui.
esse código está funcionando muito bem, então você pode vir aqui e começar a mexer nele e testar ele, porque isso vai te ajudar também a aprender tudo como que funciona isso aqui e vai facilitar a tua vida. Mas lembrando, Ctrl C, Ctrl V e já mete para jogo, já vai vender isso aqui e ganhar dinheiro com uma paradinha aqui. Depois que eu coloco isso aqui dentro do meu método de login, eu já estou colocando na memória o retorno que eu tenho de login, mas ele não está fazendo nada, por enquanto ele só está executando, quando eu executo aqui, e colocando na memória. Eu não estou acessando, não estou fazendo nada. O que eu quero que aconteça depois que eu faço login? Eu quero redirecionar dessa página para minha página index. Eu vou mandar para a página index, para a página que hoje index é a principal. Eu posso executar da mesma forma que eu chamo aqui this.store, que é isso aqui, para chamar a memória da minha aplicação, eu também posso chamar isso aqui, ó, this.router, que é para pegar o cara que gerencia as minhas rotas. Então eu faço this, minha aplicação, router, que é o cara que gerencia as minhas rotas do Vue, e falo para ele push, esse cara aqui, barra. Ou seja, é para você direcionar para a minha rota barra, para a minha rota principal, que é a minha rota index. Por exemplo, se eu quisesse redirecionar para minha rota cadastro, eu só faria isso aqui. Ele automaticamente, após executar isso aqui, ele direcionaria para essa minha página aqui chamada cadastro. Vou fazer isso aqui, só para testar. Vamos lá. Direcionando para a página cadastro, apertei entrar. Ele mandou para a página cadastro. Funcionou o login e fez o route, né? Redirecionou para minha página cadastro.